nós estamos agora com Carolina Gimenez, ela que é a mãe da Helena, de 5 anos. Carolina, muito prazer conversar com você. Prazer é meu. Explica pra gente como foi, qual idade tinha sua filha e qual foi a suspeita que vocês tiveram, o que vocês identificaram de diferente para levar ela no médico, no pediatra. A Helena, desde 1 ano e 1 mês, 2 meses, mais ou menos, a gente percebia muito a necessidade dela estar em casa em todo o tempo, não querer estar em lugar aglomerado, muita gente. Quando nós íamos para casa de pessoas que conhecíamos, ela chorava muito, mesmo o bebê, e isso já chamava muito a atenção. Quando chegava em casa, ela parava. Quando chegava a gente em casa, ela se escondia atrás da cortina ou ia para o quarto. E como eu já era mãe, eu comecei a identificar alguns pontos que para mim era incomum. E aí, conforme foi alcançando uma determinada idade, até 1 ano e 5 meses, eu percebi que ela não falava. Tudo aquilo que ela queria, ela pegava a minha mão e colocava no objeto, no local, enfim. E eu entendia já sendo mãe, eu entendia que com 1 ano e 5 meses, pelo menos uma palavra, ela esboçaria como reação daquilo que ela gostaria, né, de alcançar. E aí eu comecei a observar, esses foram os primeiros comportamentos assim que me chamou muita atenção, a falta de vontade de estar no meio de pessoas e a falta da comunicação, né? A fala que não vinha. E com 1 ano e 8 meses, eu tive a certeza quando ela foi para a creche, com 1 ano e 8 meses, e na escolinha, a primeira reunião, a professora falou, eu perguntei para a professora porque me chamava muito a atenção e eu queria ouvir uma segunda opinião. Se o comportamento dela era comum, se ela percebia alguma coisa de diferente, foi onde ela falou pra mim, falou, olha mãe, tudo bem, tudo normal, a única coisa que eu vejo de assim, relevante para poder buscar um profissional é que ela parece que não ouve muito bem. Aí eu questionei, qual é o comportamento que faz vocês entenderem que ela não ouve muito bem? Ela falou assim, todas as crianças da idade dela. Aí ela pegou uma fralda e me mostrou nesse momento. Eu lembro que ela falou assim, todas as crianças da idade dela, a gente chama, e quando eu chamo ela, Helena, vem Helena, trocar a fralda, Helena, eu chamo ela e parece que ela não escuta. E aí eu falei assim, bom, então não é coisa da minha cabeça. E comecei a fazer uns testes em casa com ela. Eu ligava a televisão no desenho que ela mais gostava, tipo 3 cômodos longe de onde ela estava, e ela vinha correndo. Então eu percebia que ela ouvia. Só que ela não tinha o contato visual, que foi a terceira coisa que eu vi que não era comum, né? E aí eu busquei o pediatra para poder verificar o que eu podia fazer, né? Qual o caminho que eu deveria tomar. E o que o pediatra te orientou? Na verdade, se eu tivesse ouvido na época o posicionamento do pediatra, eu não teria entrado com a intervenção precoce, porque ele disse que cada criança tinha o seu tempo. E que eu precisava, de alguma forma, esperar o tempo dela, que em algum momento ela iria falar, que em algum momento ela... E eu ainda insisti, falei para ele assim, a gente pode fazer alguns exames, você pode encaminhar ela para o neuro, para verificar, porque eu entendia a necessidade e a importância de ter um diagnóstico precoce. E eu, como mãe, que convivia com ela todos os dias, eu sabia que alguma coisa estava em comum. E aí ele falou, não, tudo bem, eu vou encaminhar, mas fica tranquila, no momento certo, no tempo certo ela vai falar, ela vai se comunicar e tá tudo bem. E aí naquele momento eu saí com encaminhamento para o psiquiatra infantil, para neuro, onde foi reportado para mim 23 tipos de exame que ela fez, entre exames de sangue, eletroencefalograma, eletrocardiograma, vários tipos de exame, porque primeiro eles queriam descartar todas as possibilidades para depois... né, chegar no diagnóstico de qualquer outra situação. E aí eu fiz todos os exames, ao levar no psiquiatra, ele avaliou, ele falou assim, olha, nos exames dela deu tudo normal, não tem nada, agora eu vou encaminhar você para você fazer uma avaliação com uma equipe, né, multidisciplinar, onde eles vão avaliar o comportamento dela rigorosamente e só fechar o diagnóstico do que eu já tenho certeza, ele falou para mim. E ele observou ela por 20 minutos, assim, no consultório, e ele falou pra mim que ele tinha certeza que ela tinha autismo num grau leve, mas que ele precisava de mais profissionais avaliando isso. E aí ele deu o encaminhamento, e naquele momento foi a fase mais difícil, porque eu tive a negativa do convênio, foi muito complicado, passar por isso é muito complicado. Todas as mães que eu conheço
tiveram essa dificuldade. Então é a parte mais difícil, porque você já tem o sentimento de frustração de olhar e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Né? E a certeza daquele sentimento que você já carrega de que alguma coisa é incomum e você precisa fazer alguma coisa, porque aquela criança depende de você. Sim. E aí, naquele momento, eu tive que entrar em contato com o convênio, pedir judicialmente, enfim, conseguir todo o apoio. Paguei o apoio da equipe para poder avaliar ela, e depois que eu passei por 5 sessões com a Helena, as 5 sessões avaliadas sendo uma na escola, que eles foram até a escola, a equipe da clínica aqui, a gente chegou no diagnóstico de autismo, levei até o psiquiatra, ele avaliou, e foi quando começou todo o processo. Depois de um ano entrou com medicamento, enfim. Hoje completa, agora mais ou menos, está indo para 4 anos que ela faz terapia aqui. No começo foi bem intenso, eram 44 horas semanais, ou seja, uma carga horária de trabalho, né? Mas foi essencial, porque quando ela foi começar, eu sempre lembro, quando eu levei o laudo, né, o diagnóstico dos profissionais, o psiquiatra olhou para mim e falou para mim assim, se você seguir com muito cuidado, com muita atenção e com toda a sua disponibilidade, o que eu tô te falando, a Helena vai chegar na fase de alfabetização de 5 para 6 anos, e a idade que ela tem hoje. As pessoas não vão acreditar que ela tem autismo, ele falou para mim. Isso é muito importante, faça as terapias. Então eu sempre uso esse termo, eu falo que a minha base, o meu pilar do desenvolvimento da minha filha são 3. Primeiro, Deus. Segundo, a família, porque a família ela tem que ter essa junção de todos abraçar a causa, abraçar a situação, acreditar e dar o seu melhor, e a intervenção terapêutica precoce, porque a Helena começou com 2 anos, hoje ela vai completar 6 e ela confunde a medicina. E para você chegou a suspeitar que fosse o autismo em algum momento, antes do diagnóstico do Eu não conhecia, né, o autismo. Entendi. Então, assim, eu comecei a pesquisar sobre a falta de interação, a falta da comunicação, o que poderia ser, e a gente sempre pesquisa na internet, né? Sempre dá algumas questões relacionadas, e aí você via alguns transtornos e você lia, e aí eu comecei a caracterizar a Helena em alguns. Então eu comecei a suspeitar, mas eu não conhecia. Aí eu tinha suspeita, mas eu não tinha certeza. E ficou todas essas lições de casa para você de criar esse vínculo, né, de uma forma nova, né? Como que foi esse processo? A minha família é uma família grande, né? Eu tenho, na verdade, eu já tinha 2 meninas e ela. Então eram 3 meninas, e assim, foi uma adaptação geral para todos, né? Porque a gente precisava acompanhar a rotina das terapias, tão quanto a rotina das meninas, e as irmãs, que eram mais velhas, precisavam entender todo o contexto de que com ela o ensinamento e o aprendizado seria de uma forma mais diferente. Porém, mesmo sendo diferente, a gente sempre introduziu o comum. E eu acho que isso foi muito importante para a fala, para a comunicação, para a verbalização, para o entender a socialização, porque ela sempre teve muitas pessoas em casa, então a gente estava sempre falando, sempre introduzindo, sempre forçando ela a falar, a se comunicar. Então, assim, foi uma adaptação que mexeu com toda a família no início, né? Mas que foi tranquila, porque todo mundo entendeu desde o começo, todo mundo abraçou a ideia e todo mundo queria conhecer, até as minhas filhas, o meu marido, e eu lembro que meu marido falou pra mim, fica tranquila, a gente tá junto e vai dar tudo certo, no momento certo tudo vai se encaixar, e quando a Helena crescer você vai ver que vai ficar tudo bem, porque pra mãe é muito, muito difícil, né, esse processo, porque a gente sempre se preocupa com a verbalização, com a socialização, como é que nossos filhos vão socializar, vão crescer, vão falar, vão se relacionar, vão trabalhar. Então a gente sabe que a gente não está aqui para sempre, né? Então a gente se preocupa muito. E graças a Deus foi bem tranquilo. A união da minha família, assim, foi muito importante para que fosse mais leve. Hoje a socialização dela com a família é outra? Não só com a família, com todos. Com todos. Com todos. A Helena, ela para em fila de supermercado e conversa com quem tá atrás. Ela chama atenção, oi, ela fala, oi, tudo bem? Eu sou a Helena. E aí ela começa a conversar. Enfim, ela é uma graça, uma graça. Legal. Obrigado, viu? Imagina.